A ansiedade e a terapia breve. Vamos entender qual a relação entre as duas. Vem comigo. Os transtornos de ansiedade recebem esse nome porque respostas de ansiedade estão envolvidas em todos os quadros. Contudo, entenderemos sob que circunstâncias a ansiedade é eliciada, recebendo diferentes classificações, e como o indivíduo funciona nelas, para ser identificado um quadro de psicopatologia. A atividade ansiosa é comum em todos esses quadros, mas a natureza da estimulação é diferente. As reações fisiológicas de medo e ansiedade são determinadas filogeneticamente, para início de conversa. As emoções são atividades do nosso corpo, nossa fisiologia em ação. Possuímos glândulas, órgãos e músculos internos que se movimentam, alguns deles com impactos sensoriais bastante nítidos e tantos outros que não conseguimos perceber, como reações hormonais, neuroeletroquímicas, processos metabólicos e secretores. Podemos citar algumas reações presentes na vivência ansiosa, como sudorese, palpitação cardíaca, hiperventilação, tremor, rigidez muscular. Há uma gama enorme de oportunidades de sentir ansiedade, mas há um limite fisiológico de expressão emocional. Todas essas atividades características do medo têm valor de sobrevivência, porque são preparadores corporais para fugir ou lutar sob circunstâncias de perigo. Biocomportamentalmente, estamos munidos para responder às ameaças. Ademais, contamos com os mecanismos de aprendizagem para novas situações de perigo. O problema surge quando o histórico de interações condiciona eventos neutros como ameaçadores, limitando e prejudicando as vivências. Os tratamentos, então, visam superar essas relações ansiogênicas mal formadas. Por isso que as classificações não falam de transtornos do medo, já que essa é uma reação necessária em circunstâncias cuja integridade física e a vida estão em risco iminente. Mas passa a ser limitador se ter esse mecanismo preparatório para lutar e fugir onde deveríamos estar desfrutando. Então vamos conhecer os tipos de transtorno de ansiedade. Primeiro, a fobia específica, quando há um medo excessivo e irracional de um estímulo específico e externo. Uma fobia de avião, uma fobia de andar de elevador, de dirigir um carro, por exemplo. Também existe o transtorno de ansiedade social, o medo excessivo e irracional de pessoas que podem humilhar, constranger, envergonhar, diminuir, inferiorizar. Terceiro, transtorno do pânico, um medo excessivo e irracional das próprias reações corporais, interpretando um movimento cardíaco, por exemplo, como um possível infarto, e aí temeroso de morrer ou acontecer algo mais grave. Também temos o transtorno de ansiedade generalizada, uma preocupação generalizada com vários temas e situações da vida. Também, outro transtorno é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, quando a pessoa tem previsões supersticiosas, que são as obsessões, que mobilizam compulsões, que são as ações, para diminuir a ameaça imaginada. Por exemplo, se eu não lavar a mão, poderei estar contaminado e morrer, e a pessoa faz isso repetidamente. Por último, temos o transtorno do estresse pós-traumático, que é um medo excessivo e irracional disparado por estímulos sutis até, a partir de situações traumáticas de alta intensidade, inescapabilidade e inevitabilidade. Pessoas que, por exemplo, passaram por catástrofes da natureza, como enchentes, desmoronamentos, ou que passaram por sequestros, soldados que voltaram da guerra. Então agora pensa comigo em 3 eixos interventivos que podem reunir diversas técnicas. Então, o primeiro eixo é o da psicoeducação. O terapeuta ajuda o paciente a entender como funcionam as emoções, através dos princípios respondentes, onde sempre tem um estímulo que elicia as reações. Um ou mais estímulos. Essas reações vão ser disparadas e atingir um pico de intensidade e depois vão passar. Não existe uma emoção que foi disparada em você e que nunca mais passou. Todas passam. E tudo isso mobiliza o nosso sistema nervoso simpático, quando a gente está muito ativado, e parasimpático, quando a gente está mais calmo, mais tranquilo. Essas reações são desagradáveis, né? O medo e a ansiedade, por exemplo, mas não são perigosas. São emoções, são sentimentos e não sintomas de uma doença. Já o segundo eixo reúne técnicas de regulação emocional. Por exemplo, o relaxamento muscular, onde a pessoa aprende a tensionar sua musculatura e então aliviar, gerando uma sensação de relaxamento e tranquilidade intencionalmente. A respiração diafragmática, onde ela utiliza o músculo diafragmático para respirar em vez de usar os pulmões, e dessa forma ela consegue ativar o sistema parasimpático de relaxamento. Também o mindfulness, onde ela trabalha com os processos atencionais. Ela acessa cada reação do seu corpo, presta atenção, sem julgar, sem confrontar, sem transformar o seu interior que está ali ativado por alguma emoção em um campo de batalha.
Isso ajuda a pessoa a dessensibilizar, a permitir que aquilo passe por ela sem contaminar, sem brigar, sem amplificar com pensamentos, não devia estar sentindo isso, né? Que droga de emoção, não queria estar sentindo isso logo agora. Não, apenas uma contemplação que permite que o processo aconteça. Também, outra técnica é o uso do humor, a comédia, o riso, isso também alivia a gente, né, e não traz nenhum efeito colateral. Podemos utilizar também a distração, em vez de ficar atento ao que está acontecendo, percebendo o seu corpo, eu começo a contar ou descrever as coisas que estão no meu ambiente jogando a atenção para fora, e aí não amplifica nada internamente. E por último, temos o relaxamento imaginativo, onde a pessoa conduz imaginações fofas, carinhosas, leves, como se estivesse numa praia, ou na cama mais macia do mundo, ou num lugar que me deixa muito seguro, e através dessa imaginação ela vai induzindo também estados de paz e tranquilidade, ajuda a regular suas emoções. Mas o terceiro eixo reúne técnicas cognitivas, como a desterribilização, onde a gente vai calibrar a terribilidade atribuída à situação. A pessoa pode colocar como se aquilo fosse muito grave, mas comparado a outros problemas da vida, como um acidente, perder um carro, perder alguém que eu amo, não é tão terrível assim, e eu preciso calibrar a minha percepção do quão terrível eu estou achando que aquilo é. Também a descatastrofização, perguntando à pessoa o que de pior pode acontecer naquela situação, caso ela aconteça, e caso aconteça de verdade, como lidar com isso. Então, descatastrofiza. Antes era tratado como uma catástrofe, não, é algo que sim, resolvível, dá para lidar com aquilo e solucionar caso aconteça. Também temos a técnica de análise EPI, evidência, probabilidade e impacto. É uma análise que traz uma percepção mais realista das situações que eu estou prevendo e estou me sentindo ameaçado, que geram ansiedade, portanto. Eu pergunto primeiro sobre o parâmetro de evidências. Que evidências confirmam essa previsão? De fato, você está se orientando por fatos e evidências? Tem indícios reais? Por probabilidade, qual é a probabilidade de essa situação realmente acontecer e te atingir? É possível, mas nem tudo que é possível é provável. Então, se atente para o parâmetro de probabilidade. Qual seria também o impacto real se acontecesse? Quais seriam as consequências disso, os prejuízos, como isso te afetaria? E aí, nós temos agora uma resposta mais realista para lidar com as minhas ameaças ansiogênicas. Bom, espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu aprendizado e até a próxima.